A paz, irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. Como mostra, no título desse vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre a libertação, o quão importante ela é dentro da igreja, na vida do cristão, eu sei que hoje em dia tem sido um pouco mais falado sobre libertação, na internet, nas igrejas, embora tenham muitos lugares que ainda tem uma resistência a isso, a libertação, acha que não é necessário, outras pessoas realmente elas não pagam um preço que precisa ser pago para você poder ter a autoridade, de usar e fazer a libertação, mas é extremamente necessário, até a palavra de Deus fala, que o Senhor nos chamou, nos capacitou para libertar, curar, libertar os cativos. Gente, a libertação, ela é algo essencial na vida de todos nós. Todos nós passamos por algum nível de libertação, tem pessoas que talvez não vão necessariamente estarem possessas, mas vão precisar ter algum nível, algum tipo de libertação. É isso que eu quero falar aqui para vocês. A libertação, ela tem que começar com arrependimento e reconhecimento do pecado. Então, quando nós pecamos, mesmo que foi algo que já passou, nós temos que ter a consciência de que aquilo foi um pecado e que nós possamos confessar e nos arrependermos disso. Porque essa confissão, ela tira todo o poder do inimigo, que estava retendo aquilo ali que nós pecamos. Então, quando nós confessamos e nós nos arrependemos, nós estamos no caminho da libertação. É o primeiro passo, reconhecer os nossos erros, as nossas transgressões. Então, a gente usa muito o mapeamento espiritual para isso, que é uma ferramenta que nos ajuda a reconhecermos tudo aquilo que nós possamos ter cometido até aqui, em detalhes, como, por exemplo, mentira, pensamentos ilícitos, vícios, outras coisas, que são mais do dia a dia, que muitas pessoas nem percebem que é, pecado, mas que todas essas coisas, elas abrem brechas e elas alimentam, o inimigo e dão força a ele. Então, assim como feridas na alma, que é um vídeo também que eu quero gravar para vocês, que também acaba sendo uma oportunidade para o inimigo entrar através dessas feridas, que precisa de cura interior. A libertação, ela é totalmente feita através da legalidade que nós damos ao inimigo através dos nossos pecados e transgressões. Então, por exemplo, a primeira parte nós reconhecemos o pecado. Então, tem muitas igrejas, infelizmente, hoje em dia, que elas não pregam esse confronto ao pecado, não pregam sobre o pecado, não confrontam para as pessoas se arrependerem. Elas hoje em dia, infelizmente, elas pregam um evangelho light, um evangelho só amor, só coisas boas, sabe? Não é o evangelho, ele é renúncia, ele é confronto, ele é amor também. Mas quando isso falta, as pessoas, elas acabam não percebendo os erros delas, Muitas vezes, eu até me incluo nisso, muitos dos meus processos de libertação tinham coisas que era como se tivessem escamas dos meus olhos que eu não percebia que era um pecado. E só quando eu entrei no processo de libertação que o Senhor foi me revelando algo que estava na minha cara e que eu não conseguia enxergar que era. Então, as igrejas, muitas hoje em dia pecam nesse quesito de não expor aquilo que é pecado, aquilo que não é, sabe? Expor de uma forma com que, não acusando a pessoa, não de forma alguma. Não é chegar na pessoa, acusar, julgar, é você expor, o que é pecado, o que não é, o que agrada a Deus e o que não agrada. Então, isso ajuda muito na pessoa perceber aquilo que ela está errando, aquilo que ela já fez, talvez lá atrás, que ela nem lembra mais. Então, a partir desse momento de você reconhecer, confessar e pedir perdão, é o primeiro passo para a libertação. A libertação, ela não é somente expulsar demônios, embora isso seja
é algo muito importante. Essa parte, né, de expulsar os demônios são como se fosse 30% da libertação. Depois disso tem o pós-libertação, que é uma das partes mais importantes, porque não adianta você expulsar o demônio, deixar a casa linda, cheirosa, adornada, e você não preencher com o Espírito Santo, não se alimentar com as coisas de Deus, porque aí o demônio, como fala na palavra, ele vai andar em lugares áridos e vai voltar, porque não vai ter alguém ocupando aquela casa. O Espírito Santo, ele não ocupa onde já mora o inimigo ali na pessoa. Se a pessoa está com pecado, se a pessoa está cheia de brecha, o Espírito Santo, ele não vai ficar ali junto com o inimigo. Então, você precisa fazer essa limpeza, né? Fazer essa libertação na sua vida, fechar todas as portas, fechar todas as brechas, expulsar o inimigo e, no lugar disso, você preencher com as coisas do Senhor, com o Espírito Santo. Isso é constantemente, para que o inimigo não volte. Até porque se você fizer um processo de libertação e você não preencher, não cuidar, né, desse pós-libertação com as coisas do Senhor, a chance do inimigo voltar 7 vezes pior é grande, porque isso é bíblico, isso fala, né? Nós não podemos vacilar, temos que vigiar mesmo, porque isso acontece de fato. O inimigo ele vai ficar ali rondando até achar uma oportunidade de voltar com 7 piores. Então, essa é uma grande importância, né? De quando você vai fazer uma libertação em alguém, você ter esse cuidado de cuidar dessa pessoa, né? Não só no processo ali da libertação, mas no pós, né? Dando a ela alimento, dando a ela a palavra, dando a ela um cuidado, um ensino, talvez de alguns meses ali, cuidando dessa pessoa, para que essa pessoa não caia novamente nesse pecado, para que não volte pior, para que essa pessoa ela entenda, né, esse processo que é tão importante do pós-libertação, para que ela possa se sustentar. Então, ela precisa de uma palavra sólida, ela precisa de um cuidado de oração ainda, né, de ter esse acompanhamento, para que ela possa se fortalecer sozinha e continuar seguindo sozinha, né, sem ficar dependendo de alguém ali o tempo todo, né. No começo, sim, é necessário, mas que possa haver essa nutrição, né, por parte das pessoas que estão ali, pastores, né, as pessoas que vão ali auxiliar na libertação, por intercessão da pessoa. E a libertação também é muito importante para romper, né, para que a pessoa ela possa romper na vida dela, porque o inimigo ele trava as áreas da vida da pessoa, né, ele mantém a pessoa ali cativa, ele mantém a pessoa ali estagnada, a pessoa ela não consegue romper às vezes na área sentimental ou na área profissional, né, e a libertação ela rompe esses cativeiros, né, esses cadeados que o inimigo tem ali, e faz com que a pessoa ela consiga evoluir espiritualmente e consequentemente em todas as áreas da vida dela, né? E infelizmente é o que eu vejo, né, como eu falei, que tem muitas igrejas que elas não possuem, né, essa ferramenta tão importante que é a libertação, porque muitas pessoas elas não querem, né, pagar esse preço. Então, um dos motivos que eu vejo assim é porque a libertação, você tem que ter um confronto, você vai ter que expor o que é certo e o que é errado. E muitas pessoas elas não querem colocar isso na igreja porque elas têm medo das pessoas irem embora, das pessoas se sentirem que aquilo ali está muito pesado para elas, que aquilo ali está muito dificultoso. Então as pessoas, muitas pessoas infelizmente elas procuram um evangelho light, um evangelho que só fala de prosperidade, que só fala de amor, que só fala que Deus quer te acolher só do jeito que você tá e pronto, não tem que ter mudança. E realmente, você tem que ir buscar ao Senhor do jeito que você tá, com as feridas que você tem, com as falhas que você tem, e o Senhor vai alcançar você. Só que tem pessoas que elas não querem mudar, elas querem ficar do jeito que elas estão ali no mundo, indo ali, e se você falar, né, sobre o pecado, a pessoa ela se incomoda e vai embora. E tem pessoas que, infelizmente, na igreja, elas não querem, algumas igrejas não querem expor, né, sobre essa parte, né, da renúncia, porque as pessoas acham que é muito pesado, porque as pessoas acham que vão embora, né, se falar. Só que, gente, é necessário, é o evangelho, né? Tem que ter confronto, tem que ter essa parte que é a verdade, né? Infelizmente, as pessoas elas têm que estar preparadas para escutar isso, sim.
E eu vejo que também a libertação, para você poder exercer a libertação, que é algo que o Senhor deu como autoridade para todos nós, né? Não existe disso de só padres, só pastores, só isso, só aquilo que pode exercer a libertação. Não. A libertação, biblicamente falando, ela é uma autoridade que o Senhor dá a todos nós. Que possamos nos consagrar, buscar a isso no nome de Jesus. Né? Claro que você não vai lá estar cheio de brecha, tá andando com o capeta ali e vai querer expulsar, porque aí você vai apanhar e vai ser envergonhado pelo inimigo. Mas quando nós nos posicionamos no Senhor, ou seja, quando nós temos a nossa vida no altar, quando nós estamos em santidade, quando nós estamos debaixo do Senhor, é Ele quem faz através de nós e é Ele que nos capacita. É a autoridade no nome de Jesus que expulsa. Não é a nossa força, não é a nossa sabedoria, é o Senhor, através da autoridade que Ele nos deu. Então, tem muita gente que evita falar de libertação porque você precisa pagar um preço para poder exercer isso. Qual é o preço que você precisa pagar? Viver em santidade, viver debaixo de renúncia, viver debaixo de jejum, né? Para você ter uma vida consagrada mesmo. E tem pessoas que elas não querem pagar esse preço de ficar jejuando, de ficar em santidade, né? Porque infelizmente tem pessoas que estão ali, né? Que estão ali no altar, mas não estão totalmente em santidade assim, que como deveria, né? E tem algumas igrejas aí que estão assim. Então as pessoas elas não querem mexer no vespeiro. Como é que uma pessoa que tá com uma vida mais ou menos, que tem alguma brecha, vai mexer no vespeiro, se ela sabe que ela vai apanhar, entendeu? Então, infelizmente, as pessoas elas evitam, né, usar a libertação porque elas sabem que se elas forem mexer com algo que elas não estão totalmente ali disponíveis para isso, elas vão ser envergonhadas, porque o inimigo, gente, ele sabe. Se você tá lá, por exemplo, em adultério, e você vai lá falar de libertação, fazer uma libertação lá, ele vai falar na frente de todo mundo que você tá. Então, você precisa fechar as brechas, é necessário ter renúncia, é necessário pagar um preço que nem todo mundo quer pagar, para que você possa, né, usar essa autoridade que Jesus nos deu. Então, é isso que eu queria falar aqui pra vocês. Como eu falei, esse vídeo foi mais para falar da importância da libertação e o quanto isso é necessário dentro da igreja, né? O quanto isso, preparar pessoas para isso, falar sobre isso é necessário, é importante, né? Para realmente libertar, romper com a vida dessas pessoas que estão cativas, que estão escravas de Satanás. E a libertação, ela precisa de um posicionamento, a pessoa precisa querer, né? Porque o inimigo também não vai sair se a pessoa que está sendo liberta não quiser não quiser se arrepender daquilo que ela já fez. Então, existe todo um posicionamento da pessoa, né, que quer ser liberta, para poder realmente ser liberta. E eu queria também trazer aqui um vídeo para vocês, que eu tô para gravar, sobre feridas na alma também, que é algo muito importante, né, sobre cura interior, né, para poder explicar um pouco sobre essas áreas pelas quais também muitas pessoas acabam ficando cativas, né, por conta de traumas, por conta de coisas que elas passaram durante a vida delas, que precisa também, né, do Senhor tocar ali, né, em coisas que ficaram talvez ali no consciente, no inconsciente, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso, né, para poder ajudar vocês também. E é isso. Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa, né, alguma pergunta sobre esse assunto, que vocês possam deixar aqui nos comentários e assim que possível eu respondo.